Olá, seja bem-vindo à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu sou o professor Wellington e vou acompanhar você durante esta disciplina. Nós temos aí um módulo na disciplina, né? Na verdade ela é composta aí por 6 aulas, né? E nós vamos então durante todo esse período da disciplina falar bastante sobre o que é realmente planejar e principalmente o que é planejar as ações de uma empresa e mensurar isso em recursos necessários para executar as ações que foram então definidas que a empresa irá atuar durante aquele período. Então, dessa maneira, nós fazemos primeiro um planejamento, mas depois nós precisamos saber quanto de recurso financeiro será necessário para implementar aquela estratégia que foi definida. Dessa forma, então, para hoje nós temos a primeira aula, planejamento financeiro, ou seja, o que é realmente planejar financeiramente uma empresa. Para isso, então, temos aí um resumo da aula. Então, nessa primeira aula, né, nós temos as nossas competências da unidade de ensino, que é conhecer os processos de planejamento, né, tanto o financeiro quanto o orçamentário. E de uma forma bem resumida, conhecer e compreender os aspectos do planejamento, identificar e classificar as variáveis dos tipos de planejamento. Ou seja, é muito importante identificarmos quais são as variáveis que vamos utilizar para realizar o planejamento. As palavras-chave, né? Planejamento, quais são os tipos de planejamento, né? O que é realmente uma operação tática e uma questão operacional. Título da aula, então, Planejamento Financeiro é a nossa primeira aula. No nosso convite ao estudo, temos que nesta unidade, né, nós vamos estudar o planejamento financeiro e seus respectivos, então, tipos. Vamos dar aí uma certa ênfase aos tipos de planejamento financeiro. Nós temos inicialmente o planejamento que ele é estratégico, né, definido aí pela diretoria da empresa, né, pelo presidente da companhia. O tático, que ele fica num nível mais gerencial. E o operacional, que é realmente executado pelos colaboradores que atuam no dia a dia das operações da empresa. Então, ainda será possível compreender as características do orçamento estático e flexível. Ou seja, quando é que devemos utilizar um tipo ou outro de orçamento? Bem como trabalhar com cenários. No caso, 3 cenários, um positivo, um pessimista e um cenário mais neutro, né? Então, quando há uma boa perspectiva para os próximos períodos ou quando a perspectiva não está muito boa, né? E por que é importante, então, o planejamento para as empresas? Essa é, então, a questão aí que norteia a nossa aula de hoje. Ou seja, porque realmente é importante, então, trabalharmos essa questão do planejamento. Para nos comunicarmos aí durante a aula, nós temos aí um canal de comunicação que vai estar disponível, o link para você. O caro tutor poderá acessar, então, e enviar aí as suas dúvidas, as suas sugestões, não é? Vai estar aí disponível para você acessar, ok? Muito bem, vamos agora então ao nosso vídeo de abertura. Vamos lá. Como você controla suas finanças? Sai gastando por aí ou faz um planejamento para o seu orçamento? Para ser um bom gestor de finanças, sejam elas pessoais ou empresariais, precisamos acompanhar constantemente o fluxo do dinheiro e utilizar ferramentas que auxiliem em sua elaboração e avaliação. Nessa unidade de planejamento financeiro e orçamentário, buscaremos entender quais são os processos do planejamento, como podemos analisá-lo e quais são as técnicas que podemos aplicar para obter os melhores resultados futuros. Iremos aplicar esses conhecimentos durante as SPs da unidade, trabalhando na idealização e na implantação de um planejamento financeiro e orçamentário de uma microempresa da área de calçados.
Pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Muito bem, vamos agora então verificar quais são os conhecimentos prévios, né, que é ideal que você já possua para estar então fazendo um entendimento melhor de todo o conteúdo que vamos abordar e vamos conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Bom, os conhecimentos prévios, né? Planejamento financeiro, né? Então, o que é realmente o planejamento financeiro? É ideal então que ao longo das aulas a gente vai tendo um entendimento bem claro de quando é que estamos falando de planejamento financeiro, quando é que estamos falando de orçamento, tá? Então, quando estamos aí realmente falando de fazer uma mensuração financeira, né? Fazer uma previsão de quanto será gasto em um determinado período, tá? E quando estamos falando de curto e longo prazo. Essencialmente, meu caro aluno, nós estaremos falando aí de curto prazo quando estivermos falando do próximo período, por exemplo, para o planejamento orçamentário, a previsão para o próximo mês, por exemplo, ou até os próximos 12 meses. Então, de 1 a 12 meses é aquilo que nós consideramos como curto prazo. Tá? Acima disso, né, de 1 ano e alguma coisinha até, por exemplo, 5 anos ou 10 anos, que é o que nós costumamos limitar entre 2 a 10 anos, é o que nós chamamos de longo prazo. Tá? Ou seja, há muita instabilidade, há muita incerteza quando nós falamos de longo prazo. Tá? Por isso que, essencialmente, durante a disciplina, nós vamos trabalhar mais com o curto prazo, ou seja, os próximos meses de faturamento, os próximos meses de produção. Tá? Porque aí há uma assertividade, ou seja, há uma certeza maior daquilo que poderá realmente ser executado ou ser atingido pela empresa, ok? Vamos lá, vamos retornar ao quadro então para ver a nossa situação geradora de aprendizagem. Muito bem, a empresa então é a Verde Calçados, né? Ela é uma microempresa individual que foi aberta então há 6 meses, então ela tem ainda um pequeno histórico já de movimentação, né? O proprietário é o senhor Matheus. E ele possui experiência aí de 20 anos que ele acumulou trabalhando em uma outra empresa, também do ramo de calçados. Bom, a empresa, né, a Verde Calçados, ela tem como foco a comercialização, tá? Então ela é uma empresa comercial de calçados, ela não tem processo produtivo, tá? Ela compra e revende esses calçados. Então, produzidos apenas por indústrias, né, com certificação ISO, né, na verdade é um S só aqui, tá? ISO 14000. Uma vez que o senhor Matheus não é muito habilidoso, né, com relação ao planejamento, você foi então contratado para auxiliá-lo neste processo. Então, veja bem, então nosso desafio hoje é auxiliar aí o senhor Matheus na execução, na elaboração e na execução do orçamento empresarial. A questão é que ele trabalha bastante, tem um foco aí de trabalhar com produtos que sejam essencialmente aí de ISO 14000. Quando falamos de ISO 14000, estamos falando daquilo que alguns autores vão chamar de selo verde, vão chamar de produto sustentável ou produto que permite aí uma certa reciclagem, que tem um foco hoje num certo volume de consumidores. Tá? Então, os consumidores exigem hoje que certos produtos tenham esse selo, porque demonstra então a preocupação que a empresa fabricante e a empresa revendedora têm com o meio ambiente. O ISO 9000, ele é um ISO na questão da qualidade do processo produtivo. Se a empresa consegue fabricar 1.000 unidades, 5.000 unidades, 10.000 unidades, exatamente igual àquela que foi demonstrada para o cliente. Tá? Então, é um selo que verifica a qualidade do processo produtivo. E o 14000, ele tem, então, essa questão mais sustentável, né? Mais essa questão de
produtos, né? A matéria-prima, muitas vezes, é uma matéria-prima que permite uma certa reciclagem depois do consumo, ok? Então, há essa preocupação nos produtos que a empresa vende. Muito bem, vamos agora, então, conhecer a nossa primeira situação-problema. Vamos lá? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Meu caro aluno, agora vamos então ao detalhamento da situação problema número 1, ou seja, qual é realmente o problema que a empresa do Sr. Matheus está enfrentando. Vamos lá? Muito bem, então a situação problema número 1 nos traz o seguinte, né? O Sr. Matheus, então ele é o administrador da empresa, né, Verde Calçados, e conta então com 8 funcionários. Ele alugou um ponto comercial, visto que a empresa é uma empresa essencialmente comercial, né? Fez alguns gastos referentes a reformas, contratou serviços de telefonia, internet, água, luz, né? Entre outras aquisições. Ou seja, aqueles gastos que são necessários para que a empresa tenha, então, condições de operar, não é? Condições de funcionar. Então, nos 6 primeiros meses da empresa, foram realizadas o quê? Diversas compras que foram pagas pontualmente. Então, mas apesar de escassos recursos. O que isso quer dizer? Que o Sr. Matheus conseguiu pagar os seus fornecedores, os seus credores, tudo em dia. Né? Apesar de que sempre com pouco dinheiro, vamos por assim dizer, em caixa. Né? Então, decisões foram tomadas sem nenhum planejamento. Assim, você deverá auxiliar, então, o Sr. Matheus a escolher um dentre os tipos de planejamento existentes, ou seja, o planejamento será tático, será estratégico, ele será operacional, né? Em que nível cada um dos colaboradores vai trabalhar, ou seja, organizar melhor essas questões na empresa. Muito bem, nós temos que, então, consultando a literatura, né? O autor hoje, ele nos diz o seguinte: o planejamento consiste em estabelecer com antecedência, né, as ações a serem executadas dentro de cenários e condições pré-estabelecidas, estimando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir os objetivos fixados. Muito bem, essa definição aqui de hoje, ela é excelente porque ela resume, ela conta tendo muitos termos aí que serão importantes para nós ao longo da disciplina. Então a questão ali, ó, estabelecer, é definir. Alguém vai definir o que será feito, como será feito. Alguém vai ter que tomar as decisões. Tá? Com antecedência, ou seja, antes que ocorra, com um certo período. Como nós dissemos agora há pouco, professor, vamos trabalhar essencialmente no curto prazo? Então, de 1 a 12 meses no futuro, ou seja, os próximos 12 períodos. Então, alguém irá tomar as decisões do que vai ocorrer na empresa durante esse período. Então, isso é estabelecer com antecedência. Né? Executadas, então, dentro, né, de cenários e condições, ou seja, se estabelece qual é a previsão de cenário, se é um cenário mais pessimista ou mais otimista para os próximos 12 meses,
E quais são as condições para que a empresa, então, consiga operar, consiga comercializar os seus produtos de acordo com o cenário que foi previsto. Então, se ela terá que buscar recursos, se vai sobrar recursos, né? Se a estrutura que ela tem é adequada, ou se será necessário ampliar essa estrutura, ou mesmo reduzir essa estrutura. Então, essas são as decisões que são tomadas de acordo com o cenário que é estabelecido. Né? E também utilizadas atribuindo responsabilidades. Bom, quando falamos de responsabilidades, isso quer dizer o seguinte: não é apenas o proprietário da empresa que vai tomar todas as decisões. Ele estabelece o que será feito ao longo desse período e ele vai, então, delegar aos colaboradores as responsabilidades de tomarem decisões, por exemplo, táticas, decisões operacionais, para que ele não tenha que tomar todas as decisões dentro da empresa. E que os colaboradores também, sabendo, então, quais são as condições, qual é o caminho que a empresa deseja trilhar, né? Que ele tome as decisões, então, alinhada com essa estratégia que foi definida pela empresa. E é muito importante, quando o professor grifou ali os termos objetivos, nós vamos falar muito de objetivo, não é só na aula de hoje, não, na disciplina inteira. Essa é uma base do planejamento. Nós planejamos para definir objetivos. Objetivos, na verdade, ele está ligado a uma questão, eu costumo dizer, é um verbo, porque está ligado a uma questão de ação. Alguém vai executar uma determinada ação. Isso é um objetivo. Então, por isso é importante definir responsabilidades. Quem é que vai executar determinada ação? Tá? Junto com o objetivo, também vem a meta. Eu costumo dizer que a meta é um número que expressa quanto desse objetivo deverá ser executado. E, por exemplo, temos que aumentar o número de clientes. Bom, um vendedor muito ligado vai dizer, bom, se eu aumentar em um cliente, eu cumpri meu objetivo. E não é exatamente isso que a empresa está querendo, não é? Então, a meta, ela vem para estabelecer, por exemplo, quantos novos clientes devem ser adquiridos, ou seja, quantos % a mais de venda, qual é o volume a mais de produção deve ser executado. Então, são essas medidas, não é? São esses números, sejam em quantidade de clientes, seja em valores de venda, seja em percentuais, tá? Que vão nos dar uma ideia, uma dimensão de quanto é necessário executar de cada uma das atividades que foram definidas no planejamento. Ou seja, quanto será necessário executar daquela atividade para que o objetivo que foi estabelecido seja, então, cumprido. Por isso que essa definição do hoje ela é muito importante, porque você viu como ela resume muito bem todo o conjunto da disciplina e ela dá uma ênfase aos objetivos, porque realmente é a questão dos objetivos que permeia todo o planejamento. Todo o planejamento é executado em cima desses objetivos, ok? Vamos retornar ao quadro? Vamos lá. Muito bem, então temos aqui agora uma imagem, né, onde vemos que os tipos de planejamento. Então nós temos planejamento no nível estratégico, que normalmente é tomado aí pela diretoria, pelos proprietários da empresa, pelo presidente da companhia. Então é chamado, as decisões são no nível estratégico, por isso então nós chamamos de planejamento estratégico. Quando ocorre no nível tático, o tático é o que nós chamamos de nível gerencial. Tá? É o gerente que está definindo. Então, são decisões táticas, o planejamento, então, é tático. No nível operacional, a mesma coisa, ou seja, aqui são os colaboradores nos seus setores realmente trabalhando. Então, estamos aí falando num nível mais operacional, né? Onde as ações são realmente, então, executadas. Então, para termos uma definição, não é? O estratégico é o nível de planejamento, não é? No qual os planejamentos são tático e operacional estão subordinados. Então, ele define o que o tático e o operacional irá executar. Tá? Uma vez que é ele quem estabelece os objetivos de longo prazo. Já no planejamento tático, ele é responsável por traduzir, então, os objetivos estratégicos, o que foi definido, então, pela estratégia da empresa, em planos de atividades mais concretos. Ou seja, mais perto da realidade do dia a dia da empresa. Tá?
estabelecendo então as ações para departamentos, o que cada departamento ou cada unidade da organização deve fazer. No caso de empresa que tem matriz e filiais, no caso de empresa que tem fábrica e as lojas. Então, o que cada unidade, como que cada unidade deverá se comportar no planejamento. Já o planejamento operacional, ele traduz o planejamento tático, né, aquele elaborado, então, pelo gerente da unidade, né, em objetivos e ações de curto prazo. Então, veja que lá no estratégico estamos falando de longo prazo. Define aí os objetivos para 2 a 10 anos. Aqui no operacional é curto prazo. É o próximo mês, são os próximos 90 dias, os próximos 6 meses. Tá? Então, a serem realizados pelos setores. Podemos dizer que os setores são aí uma divisão, então, dos departamentos. Tá? Então, normalmente a empresa tem aí um organograma e se segue o organograma também para se realizar o planejamento. Então, o planejamento ele também envolve a identificação e o entendimento de variáveis. Então, temos que entender quais são as variáveis que são utilizadas. Nós temos aqui variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Né? Então, as qualitativas elas são as nominais, são as não ordenáveis. Tá? Ou seja, elas são questões que muitas vezes representam uma opinião de uma pessoa, né? Ou que representam aí questões de como as pessoas vão se comportar, mas para cada indivíduo, como cada indivíduo normalmente vê uma determinada questão. Já no mundo do planejamento, são utilizadas mais as questões quantitativas, que é quando nós podemos medir exatamente, dentro de um conjunto de dados, e ordenar isso, organizar isso, classificar isso, contar, né? Ou seja, podemos ter aí um número de clientes, né? Um determinado número de clientes da empresa, e podemos verificar quantos são mulheres, quantos são homens. Das mulheres, quantas são, por exemplo, casadas, então elas também compram, variam, por exemplo, calçados para os maridos, quantos têm filhos, qual é a idade dos filhos. Então essas são informações importantes para o planejamento, porque se saberá qual é o tipo de produto que será vendido. Então é aí que nós estamos trabalhando com variáveis quantitativas, são números que nos ajudam a tomar decisões. Né? Então, um exemplo que nós vamos utilizar é a empresa AGW, que é um comércio de alimentos de soja. Não é? Então, essa empresa ela foi constituída no início do ano passado com o objetivo geral de comercializar alimentos derivados de soja em geral. Foco, satisfação das necessidades dos seres humanos. Não é? Sua participação no mercado brasileiro foi de 0,1% e ela não conseguiu realizar comércio internacional, ou seja, não conseguiu exportar ou importar. Ela foi constituída, então, por 2 sócios, o senhor Paulo e o senhor Ricardo. O senhor Paulo é o diretor comercial, né? E o senhor Ricardo, então, é apenas sócio cotista, né? Capitalista aí, da empresa. Tá? Bom, os sócios têm um sonho, né? Então, ambos sonham que a empresa conquiste a liderança do mercado brasileiro de alimentos derivados de soja e em geral. Então, para tanto, definiram como meta estratégica um crescimento de 20%. Então, veja bem, o objetivo, crescimento das vendas, aumento das vendas. Tá? A meta, 20%. Então, é um número que vai expressar o quanto esse objetivo deve ser atingido. Né? Então, 20% das vendas. Eles contrataram um gerente comercial, chamado Sr. Raul, e um analista plena, né, a senhorita Mariana, que é responsável, então, pelo desenvolvimento das atividades de efetivação das cotações, das vendas e dentre outros. Então, ela que vai efetivamente aí cuidar do setor de marketing ali na empresa. Né? Então, com base nos conceitos estudados até aqui, apresentaremos a identificação e a classificação das variáveis estratégicas, táticas e operacionais do negócio da GH, com a posição ao volume de X nas colunas. Então, V é a variável estratégica. Então, ela é definida, ela é trabalhada pelos diretores da empresa. VT é uma variável tática, trabalhada, então, pelos gerentes. No caso, o senhor Raul. Né? E
VO é uma variável operacional, então normalmente trabalhada aí pela senhorita Mariana, ok? Então vejamos a solução, como ficou a distribuição dessas variáveis. E veja que no quadro aqui, então, nós temos diversas variáveis, né? E temos aqui, ó, a variável estratégica, a variável tática e a variável operacional. E por meio dessa definição, então, nós podemos ver, por exemplo, como é o acesso de cada nível da organização às variáveis, como as definições da GH, dados de constituição, objetivo geral, como é a participação dela de mercado, ou seja, só o estratégico e o tático têm essa informação, como é a participação no mercado internacional, como está, também só esses dois níveis, qual é o sonho da companhia, essa informação está sendo mantida só no nível estratégico, a meta estratégica, que é o crescimento de 20% das vendas ao ano, então isso é comunicado para toda a empresa, né, todos os níveis. A atuação, quem é o diretor, né, o gerente, quais são os departamentos comerciais, quais são as informações que ele utiliza, né, o analista pleno, que é a Mariana, e as atividades do departamento comercial, quais são os tipos de variáveis, então, que serão utilizadas. Muito bem, uma vez que vimos, então, como estabelecer, né, quem verifica e quem acessa qual tipo de informação, voltando à nossa situação problema número 1, temos aqui a solução dela, tá? Então, para auxiliar o Sr. Matheus a desenvolver e implantar um planejamento na empresa, será necessário, então, fazer isso em algumas etapas, tá? A primeira dela, tá? Vamos, então, classificar e comentar as variáveis, ou seja, quais são as variáveis para a empresa. Nós temos aqui, então, um quadro que mostra a distribuição das variáveis aqui da Verde Calçados, ou seja, quem é o proprietário, todos sabem quem é o proprietário, qual é a tendência futura mundial, é o uso da ISO 14000, essa é uma informação estratégica, quem são os fornecedores que têm esse selo, então essa é uma informação gerencial e operacional, né? Você, que foi contratado para auxiliar nessas questões, tá? Tem acesso a algumas informações, e por aí vai, nós temos ali, por exemplo, o sonho da companhia, que é mantido no nível estratégico, tá? E nós temos aí diversas outras informações que são operacionais ou gerenciais, tá? Então, nesse caso aí, é possível ver, por exemplo, a venda de calçados ocorre no nível operacional, o pagamento de contas ocorre no nível operacional, as compras são feitas no nível operacional. Então, muitas coisas são definidas no nível estratégico, traduzido no nível tático, mas são executadas no nível operacional. E dessa forma, então, é possível observar diversas questões na empresa e estabelecer, então, quem verifica o quê, quem acessa o quê na empresa e de onde as informações poderão ser, então, retiradas quando necessário. Bom, nós temos aí agora a nossa segunda situação problema. Vamos dar uma olhada, então? Vamos lá. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, vamos agora então a essencialmente o que é o planejamento financeiro e orçamentário. Vamos ver um exemplo então para Verde Calçados na nossa segunda situação problema. Vamos conhecer ela em detalhes? Muito bem, Sr. Matheus, então ele deseja elaborar um planejamento financeiro e orçamentário para a empresa dele, né? Para o próximo ano, ou seja, o próximo ano fica dentro daquele período de curto prazo, os próximos 12 meses, né? Então, dentro de alguns modelos que ele conheceu, ele ficou interessado no estático e no flexível.
Então, solicitou os dados operacionais à controladoria, né, ou seja, a contabilidade, ao setor de finanças, né, para uma simulação. Isso é muito importante destacarmos. Quando estamos falando de planejamento, como é uma visão de futuro para o próximo ano, nós falamos muito em simulação. Simular quais seriam os melhores cenários, qual seria a melhor alternativa para a empresa. Então, a empresa vem trabalhando atualmente, não é, com um volume de vendas de 30 mil unidades no período. Mas espera-se que haja um aumento no volume de vendas de 20%. Esse é um objetivo a ser atingido, né? Então, sabendo-se disso, o senhor Matheus solicitou o quê? A controladoria de informações operacionais para que você possa planejar o próximo ano. Então, você deve fazer o planejamento do próximo ano. As informações que você recebeu são as seguintes. Preço médio do calçado, R$ 60. Obviamente, uma loja de calçados ela tem muitos modelos, né? Muitas marcas, muitas categorias de calçados. Então, para fazer o planejamento, nós não vamos fazer uma estimativa de calçado por calçado, modelo por modelo. Nós vamos trabalhar aí com um preço médio, né, dos calçados. Os tributos sobre a receita. Então, foi estimado aí pelo contador da empresa em 15%. Os custos, né, no caso variáveis, são de 20% aplicados sobre a receita. E as despesas, todas fixas, isso quer dizer o seguinte, ela é independente do aumento ou da redução das vendas, então se as vendas aumentarem, essas despesas fixas continuam em 500 mil. Se elas diminuírem, as despesas fixas continuam em 500 mil reais. Não é? Então, esse volume de despesas não vai diminuir. Bom, a partir desses dados, então, o senhor Matheus precisará projetar, não é, os dados orçamentários da empresa, imaginando a situação, né, em um volume fixo de vendas. Então, nós temos que estabelecer qual será o volume da empresa, porque a empresa também terá que fazer compras, né, para poder atender esse volume. Então, projetar o orçamento da empresa considerando o volume de vendas em cenários diferentes. Então, a economia, como é que ela estará? Estará melhor, estará um pouco pior, né? Então, para desenvolvermos essa atividade, será necessário buscarmos então, os conceitos de cada modelo de elaboração de planejamento orçamentário. Então, as diferenças, compreender principalmente as vantagens e as desvantagens de cada modelo. Tá? Então, nós vamos entender agora, né, como funcionam essencialmente esses modelos, até para poder fazer aí uma orientação na empresa, né? Então, temos que entender adequadamente quando é utilizado cada um desses modelos, ou seja, quando devemos utilizar um orçamento um orçamento mais fixo, né? Um orçamento mais estático, um orçamento mais flexível, ou quando ele deve ser contínuo, né? Que também permite algumas atualizações, ou quando ele deve ser, então, um orçamento base zero. Quando é que se estabelece, qual é o cenário em que nós utilizamos cada um desses tipos ou modelos de planejamento? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Dessa maneira, então, nós temos aí uma explicação de cada um, né? Então, existem diferenças entre planejamento financeiro e orçamentário, tá? Então, o Correia Neto, um autor da área também, ele afirma que o planejamento orçamentário pode ser compreendido como o espelho financeiro dos demais planejamentos da empresa. Ou seja, a empresa ela estabelece uma estratégia mais de longo prazo, né? E o orçamento, então, o planejamento orçamentário, ele é a mensuração em dinheiro, em recursos financeiros. Quanto a empresa vai precisar de dinheiro para executar esse planejamento? E é essencial, então, estabelecer, olha só, objetivos, metas, responsabilidades, né? Prazos e demais elementos que façam parte da projeção de resultados. Então veja que não é apenas definir o que será feito, tem que se definir quanto será feito, quem irá fazer, qual é o prazo para executar essas atividades. Tudo isso então é elaborado, é definido dentro de um planejamento orçamentário. Nós temos aqui então 4 modelos, né? O estático, o flexível, o contínuo
e o base zero. Vamos ver aí mais detalhadamente, então, através de alguns exemplos, quando é que nós utilizamos cada um deles. Mas de uma maneira muito resumida, o estático ele não permite alterações. Ele é usado em empresas aí de grande porte, médio porte, e pela estrutura da empresa é um pouco complicado, né, fazer alterações. Já o flexível é utilizado por empresas menores. Então ele permite uma certa alteração, ele é revisto mais periodicamente e alterado com uma certa facilidade. O contínuo quer dizer que o planejamento é contínuo. Então a empresa está sempre verificando o mercado, ela está sempre verificando se o planejamento que ela fez está adequado ou se é necessário fazer alguns ajustes. E o base zero, toda vez que a empresa vai fazer o planejamento, ela simplesmente não considera nenhum dado histórico, que é muito utilizado no contínuo, ou seja, dados históricos são aqueles dados dos períodos anteriores, aquilo que a empresa fez nos períodos passados. O base zero não considera nada disso. Vamos para o mercado, vamos pesquisar o mercado, vamos ver o que tem que ser feito para o próximo período. Já o orçamento contínuo, ele considera uma base histórica e daí faz uma projeção para o futuro, né, para os próximos períodos. Tá? Então, essencialmente, essa é a diferença aí entre eles. Tá? Então, o planejamento financeiro ele é um aspecto importante das operações da empresa. Mas por quê? Porque ele fornece diretrizes para orientar, para coordenar e para controlar as iniciativas da empresa. As iniciativas são as ações dos colaboradores, né? De modo a atingir seus objetivos. Então, o planejamento financeiro, ele vai, na verdade, dizer quanto cada colaborador tem disponível para executar as tarefas que ele recebeu, ou seja, para executar os objetivos que foram estabelecidos para ele. Por isso que o planejamento financeiro é muito importante. Porque ele ajuda, né, como diz aqui, a orientar, a coordenar e a controlar. Perdão. Uma vez que o colaborador saiba o que ele tem que fazer, então é possível agora que ele tome as decisões no melhor sentido possível. Muito bem, quais são os tipos de planejamento? Nós vamos agora verificar então o caso da empresa T-Shirt, tá? Que é uma empresa que só produz camisetas brancas e ela vende essas camisetas normalmente para profissionais de algumas áreas, né? Como saúde, como alimentos, tá? E após uma análise de mercado da concorrência, o que se verificou, né? Se decidiu que no próximo ano a empresa irá produzir e vender 100 mil unidades. Então se fixou um volume de produção e vendas para essa empresa. Esse é o ponto, então, de partida do planejamento orçamentário, tá? Então, calculando a receita para o próximo ano, supondo que o preço médio unitário de venda do seu produto, né, ponderado pela quantidade de camisetas vendidas de cada tamanho, é de R$15. A receita bruta, então, foi calculada em R$1.500.000, ou seja, 100 mil que será vendido a R$15 cada uma. Então, a empresa espera aí uma receita de R$1.500.000. Bom, quando nós estamos falando nesse sentido, veja que temos um termo muito importante aqui do planejamento orçamentário, que é a definição de um ponto de partida. É uma previsão de demanda. Essas 100 mil unidades, na verdade, elas correspondem a uma quantidade que a empresa espera vender. E isso é muito importante, porque sem esse número fica muito difícil fazer qualquer planejamento. A empresa precisa desse número para poder calcular, primeiro, qual será o volume de produção, né? Calcular o volume de vendas, o volume de produção, depois se ela tem estoque ou não para atender, quanto ela terá que comprar de matéria-prima, se ela tem máquinas o suficiente para fabricar tudo isso, se ela tem recursos humanos, se ela tem pessoal suficiente para fabricar tudo isso, e por fim, quanto vai custar tudo isso? Não é só matéria-prima. Tem o salário dos colaboradores, tem a manutenção das máquinas, né? Tem uma série de gastos aí que a empresa terá que fazer ao longo desse período.
Então veja a importância da definição desse número, dessa previsão, nós chamamos de previsão de demanda, que é quanto a empresa vai vender nesse período. Essa é uma questão muito importante, porque é aí o ponto de partida. Sem ele, o planejamento fica difícil, porque não se sabe exatamente quanto a empresa vai produzir. E aí fica difícil saber quanto, então, ela vai ter que estocar, quanto pessoal ela vai precisar, quantas horas máquinas serão necessárias. Então, entendeu aí a importância desse número? Ele é a base, então, do planejamento, porque a empresa ela vai se planejar, ela vai fazer toda uma previsão, todo um esforço para atingir esse objetivo que foi estabelecido. Por isso ele é muito importante. Vamos retornar ao caso, vamos lá. Muito bem, nós temos aí então agora uma questão do orçamento sintético, né? Da empresa T-Shirt, onde nós temos uma receita bruta, então, prevista de 1,5 milhão. Os impostos são de 10%, que são calculados sobre a receita, então 150 mil. Os custos são 50% também da receita, 750 mil. As despesas administrativas comerciais para essa empresa T-Shirt foram setadas em 450 mil. O lucro previsto é de 150 mil. Então veja que já temos aqui uma espécie de uma DRE reduzida, não é? Resumida, tá? Onde já é possível verificar se nesse volume de receita, qual é o lucro que será atingido. Então, uma vez definido esse orçamento, a empresa não faz alterações de longo prazo, justamente porque ela vai se movimentar para vender esse volume. E muitas vezes isso envolve matriz, filiais, né? Então, é relativamente complexo de ficar fazendo alterações. Então, os gastos deverão ser estimados a partir da relação do volume de vendas ou produção, com o preço de vendas que formarão as receitas. Ou seja, vamos pegar aqui o preço de venda, né? 1,5 milhão, ele foi obtido com 100 mil unidades, que serão vendidos a R$ 15 na média, cada unidade. E para fecharmos, temos aqui isso. Então, como seria um orçamento flexível no caso da T-Shirt? Então, imagine que agora o gerente de vendas, né, tem uma proposta para oferecer camisetas aí a um frigorífico. E estima-se, então, que será um fornecimento de mais 50 mil peças ao longo do ano. Então, haverá um acréscimo de 50% naquela quantidade inicial que foi prevista, que era 100 mil unidades. Como é que ficaria, então, a nossa nova DRE? Bom, aqui nós temos um modelo dela com 100 mil unidades, e se ela for, então, elevada a 150 mil unidades a produção, a receita bruta de 1,5 milhão passaria a 2,250 mil, que agora são 150 mil unidades vezes 15. Tá? O imposto continua 10% sobre a receita, então ele passaria de 150 mil para 225 mil. Os custos, né, matéria-prima, mão de obra e outros custos indiretos, de 750 mil, eles saltariam para 1,125 mil. As despesas administrativas e comerciais, essas não se alteram, são gastos fixos. Então, mesmo aumentando o volume de produção, essas despesas não se alteram. Então, o lucro, que seria de 150 mil, ele passa aqui para 450 mil, porque houve, então, esse acréscimo. Então, é nessa base que a empresa ela vai tomar a decisão se ela aceita ou não, tá? Esse novo fornecimento. E, obviamente, que ela vai ter que fazer aí uma checagem se ela tem capacidade produtiva para isso, né? Então, voltando aí ao caso da nossa situação problema número 2, né? Para o método flexível, então, é indispensável que a empresa faça distinção entre gastos fixos e variáveis. Então, normalmente, aí, no planejamento, nós utilizamos essa nomenclatura, né? Quais são os gastos fixos? Aqueles que são independentes do volume de produção, e quais são os gastos variáveis? Aqueles que vão acompanhar a oscilação que existe no volume de produção e venda. Classificamos isso em estático, poucas variações nas receitas, gastos variáveis são baixos em relação à receita e o esforço em atualização no planejamento não gera benefícios significativos. Ou seja, não compensa muito ficar toda hora atualizando o planejamento. Ele já foi definido e deve ser executado. No caso do flexível, há variações significativas na receita.
Então, tem que ser revisto para verificar se vale a pena. Os gastos variáveis são elevados. E a revisão, então, do planejamento é necessária para a melhor gestão da empresa. Por melhor gestão da empresa, queremos dizer para que ela possa tomar a melhor decisão. Tá? Já o orçamento contínuo, então ele é revisado mensalmente ou até mesmo periodicamente, né? Com dados do mês anterior. O objetivo é manter, então, a equipe de gestão realizando os ajustes. Né? Ou seja, é fazer um controle periódico, revisando sempre o orçamento para tomar decisões, se é necessário, ajustes para os próximos períodos. Já o orçamento base zero, né, ele tem como premissa que os dados passados podem ser ineficientes, ou porque há erros, ou porque eles não representam mais a realidade do mercado. Então, enfim, existem erros, existem ineficiências, né, e por isso, então, não devem ser utilizados como parâmetro para projeções. Nesses casos, normalmente, os gestores, eles acabam voltando para o mercado, fazendo uma nova pesquisa de mercado, não levam nenhum dado histórico da empresa em consideração e reestruturam a empresa completamente para o novo cenário que eles encontraram. Então veja que o orçamento base zero tem que se tomar bastante cuidado ao adotá-lo, porque pode ser muito bom para a empresa, como também pode ser muito perigoso. Por isso que normalmente as empresas acabam adotando um orçamento um pouco mais contínuo, ou seja, revisando periodicamente, verificando ali a necessidade de novos ajustes, tá? Muito bem, vamos retornar ao quadro para ver então a solução da nossa SP2. Resolvendo então a nossa situação. Então, inicialmente vamos apresentar ao Sr. Matheus os dois modelos, que é o estático e o flexível, com números de vendas da empresa, tá? Utilizando números citados no início da nossa solução problema. Então, no orçamento estático, os gastos projetados serão em função de quê? Das receitas, que efetivamente tenham alguma alteração na estrutura. Principalmente, então, nos gastos fixos, né? Em complemento a essas informações, a lucratividade, ou seja, o lucro dividido pela receita, que seria aí no caso de 37%. Então, nós temos aqui no quadro que a receita da empresa, ou seja, R$60 que é o preço médio de cada calçado, vezes 30 mil unidades que está previsto de venda, temos aí uma receita de 1.800.000. Os tributos, no caso da Verde Calçados, os tributos são aí 15%, né, do faturamento, então 270 mil, são 15% de 1.800.000. Os custos variáveis, né, 20% da receita, então 360 mil. As despesas fixas, bom, ela foi estabelecida em 500 mil e ela não se altera. Mesmo que aumentasse aqui o volume de receita, essas despesas fixas continuariam as mesmas. Então, se descontarmos a receita bruta, menos os tributos, menos os custos variáveis, menos as despesas, vai ser igual, então, ao nosso lucro aqui, projetado, então, para esse período de R$670 mil, ou seja, isso para um volume, então, de venda de 30 mil unidades. Agora, nós temos um outro cenário, né? Se tivermos ali essa questão de mais 20% nas vendas. Então, a primeira ideia no estático seria de 30 mil unidades e já no flexível 36 mil unidades, que é com um acréscimo de 20%. Então, para elaborarmos esse orçamento flexível, aumentarmos em 20% o volume de vendas, a lucratividade seria aproximadamente de 42%, ela aumenta em 5 pontos percentuais, né? Então, para essa situação, a variação do lucro seria de aproximadamente 30%, que é um dado importante em análise aí de demonstrativos contábeis, né, demonstrativos financeiros. Considerando que a despesa fixa fique estabilizada. Então, essa é uma informação importante. Para atingirmos esse volume de 20% a mais, para termos aí realmente mais 5% de lucro, um lucro maior, as despesas fixas têm que continuar iguais, ou seja, terem que estar aí estabilizadas. Então, temos aqui um novo cenário. 60 mil é o preço médio, só que agora são 36 mil unidades. O faturamento vem para 2.160.000.
Os tributos, o mesmo percentual. Perdão. Sobre a receita maior agora, 324 mil de tributos. Custos variáveis de 20%, 432 mil de custos variáveis. E as despesas, as mesmas, 500 mil. Então, a receita bruta, menos o tributo, menos os custos variáveis, menos as despesas, igual a um lucro agora, então, de 904 mil reais. Ou seja, veja que um lucro é bem maior do que havia sido projetado no orçamento anterior. Existe aí uma variabilidade, né, em alguns autores, eles vão dizer que a diferença realmente entre o orçamento estático e flexível é essa questão da alteração, da atualização do orçamento. Então, o estático seria para empresas maiores, né, com uma estrutura maior e mais difícil de ficar se alterando. O flexível para empresas um pouco menores, que podem refazer as suas projeções muito rapidamente e dessa maneira mudar uma decisão ou tomar uma decisão ou refazer ali o seu planejamento daquele período em diante, tá? Mas essencialmente essa é a questão, nós temos que estar sempre revisando os dados orçamentários para verificar se realmente aquele caminho ainda é o melhor caminho. Principalmente quando há ali alterações no contexto econômico, quando há, por exemplo, a entrada de um novo concorrente no mercado, ou há uma escassez, por exemplo, de matéria-prima, ou de algum produto, por exemplo, algum calçado lá na loja do Sr. Mateus, né? Então, se alguma coisa no cenário mudou, muitas vezes é importante, então, revisar todo o planejamento, ok? Muito bem, essa era, então, a nossa segunda situação-problema. Vamos agora à terceira situação-problema. Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, agora na terceira situação-problema, vamos trabalhar uma questão mais de dados que a empresa recebe e que então ela vai tentar verificar dentro desse contexto, desses dados econômicos que ela está recebendo, qual seria o melhor cenário, qual seria a melhor estratégia para ela atuar. Vamos então verificar aí os detalhes dessa nossa situação-problema? Vamos lá. Então o proprietário da empresa, né, possui uma inquietação. Então, quanto ao que acontecerá para os próximos períodos na economia. Então, ou seja, dentro desse cenário econômico, haverá alterações? Quais alterações para o negócio dele? Então, percebendo essa preocupação, então você procurou o economista-chefe da Trans-European Bank, ou seja, um amigo seu, para externar as preocupações quanto ao cenário futuro. Veja que planejamento, sempre estamos falando de futuro, né, para a economia. Então, como resposta, você recebeu um relatório contendo projeções econômicas para o setor varejista de calçados, né? Então, bem apto aí ao ramo que a empresa trabalha. Então, veja que você tem aqui diversas informações, mas inclusive para um cenário otimista, onde você teria uma melhoria no cenário, onde a situação seria mais favorável, um cenário neutro, onde as condições praticamente não se alterariam, ou se alterariam muito pouco, né? A oscilação seria muito pequena, e um cenário pessimista. Ou seja, a situação da economia deve ficar pior para os próximos períodos e o quanto isso, então, irá trazer de impacto para a empresa. Tá? Então, essencialmente, nós trabalhamos normalmente com esses três cenários. Então, a partir dessas premissas, né, o Sr. Mateus solicita que seja elaborado o orçamento da empresa, considerando, então, esses diferentes cenários,
Ou seja, esse cenário pessimista, esse cenário neutro e esse cenário mais otimista, né? Com as respectivas variáveis, né? Apontando em qual cenário o resultado esperado poderá ser alcançado. Então, o resultado que ele estabeleceu, né, uma margem líquida aí de 30%, é o que ele espera da empresa, pelo menos 30% de margem. Será que nesse cenário será possível? Ou seja, em qual desses cenários será possível obter essa margem líquida? Tá? Então, sabendo também que os tributos incidentes serão de 21% sobre as receitas. Tá? Então, cenário financeiro, né, em uma definição aí do Van der Eeden, é o seguinte: é um instrumento que objetiva aperfeiçoar as decisões e os processos que remetem a elas, ou seja, a ela, né, as decisões, utilizando para isso o ambiente futuro. Então, fazendo sempre uma projeção futura. Segundo esse autor, então, por meio dos cenários é possível criar uma organização mais adaptável. Sabendo o que vai acontecer no futuro, é possível se adaptar melhor. Então, que reconheça mudanças, incertezas e aproveita isso a seu favor. O cenário, na verdade, ele está sempre mudando. Tá? A questão é que a empresa, sabendo dessas mudanças, tendo a informação de qual é a tendência para os próximos períodos, não é? Ela consiga diminuir essa incerteza e, por aproveitar a seu favor, quer dizer, tomar as decisões que vão levar a empresa a obter aí o melhor resultado diante do cenário que está sendo colocado. Mas então se coloca uma interrogação. Mas fazer previsões não trata-se de algo complexo? Podemos dizer, meu caro aluno, que fazer previsões não se trata tanto de alguma coisa complexa. É, na verdade, necessário. Tá? Ou seja, nós precisamos fazer uma projeção de futuro. A ideia é que isso não seja uma camisa de força. Tá? Como assim, professor? Tem que atingir aquilo ali de qualquer maneira. A ideia é que seja visto como um ideal, algo a ser atingido. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí que entram as avaliações de desempenho. Tá? Mas a empresa, pelo menos, ela percorreu aquele caminho que havia sido decidido. Então, por isso é importante fazer as previsões, porque dá uma direção para que a empresa consiga executar as suas atividades. Caso contrário, se você não faz as previsões, nós dizemos que a empresa ela está, vamos dizer, à deriva. Ela está ali esperando qual é a próxima onda para ver que lado que ela vai. E isso pode ser muito complicado. Então é importante sim fazer as previsões, estabelecer um objetivo e perseguir esse objetivo. Dessa forma a empresa terá, né, como saber depois se ela atingiu ou não o objetivo que havia sido previsto e ela consegue dessa maneira ir se posicionando mais adequadamente no mercado. Ok? Então respondendo essa questão, é muito importante sim fazermos aí as previsões, né, as projeções e sempre trabalharmos com uma visão de futuro. Ok? Vamos retornar ao quadro, vamos lá. Dessa forma, então, problematizando, nós temos aí alguns cenários, né? Então, os cenários, segundo aí o Stewart, se caracterizam como bússolas, né, para direcionar a estratégia, que levarão as organizações ao aprendizado de maneira contínua. Isso é um fato, né? As empresas estão sempre aprendendo, né? O mercado está sempre mudando, a empresa está sempre se adaptando a essas mudanças. Então, no que se refere às decisões importantes, bem como a quais são as prioridades que a empresa deve atender. Então, tipos comuns aí de cenários. Nós temos o positivo, tá? Que é uma projeção normalmente de aumento das receitas com diminuição de gastos. Tá? Um neutro, cenário base para receitas e gastos, ou seja, não deve haver pouca oscilação. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nada muito preocupante. Não é? E um cenário mais pessimista é normalmente uma diminuição de receita com aumento de gastos, ou seja, os custos aumentam as despesas. E, obviamente, que aí, então, o lucro da empresa reduz significativamente, né? Por isso que
temos que tomar muita atenção quando o cenário se demonstrar aí mais pessimista. Então, um cenário neutro, considerado como mais realista, né? Fica mais de acordo realmente com o mercado, ele busca identificar eventos com maior probabilidade de ocorrência na economia, ou seja, o que realmente vai ocorrer. Normalmente a economia para os próximos meses, ela tende a não mudar muito daquilo que já vem ocorrendo. Tá? Cenários positivos. Propõe a existência de fatores que levem a resultados melhores, quando comparados então ao cenário neutro. Especialmente o quê? Pela combinação de elementos como aumento de receita e redução de gastos. Então a empresa consegue aumentar a receita, seja pelo aumento de preço ou pelo aumento da quantidade vendida, e consegue reduzir os seus custos e as suas despesas. Com isso, o lucro aumenta. Tá? Então, as variáveis que influenciam num cenário positivo podem ser aí o marketing, ou seja, o estabelecimento, a criação de uma campanha de marketing, isso ajuda bastante. Treinamento e motivação aí dos colaboradores. Tá? A inovação, então produtos inovadores acabam favorecendo esse cenário das vendas, ou a questões aí que ocorrem muitas vezes com uma moeda estrangeira. Tá? Nós temos ainda, aqui, no cenário otimista podem ser estimados gastos inferiores, né? E temos aí alguns fatores que são influenciadores, né? Como força da moeda local, como redução de tributos, né? Como questões que tragam ali uma redução nos impostos, nos gastos, nas tarifas e serviços, né? Ficam mais baratas. Já num cenário pessimista, são consideradas as diminuições nas receitas, então, seja pelo preço que fica menor, seja pela quantidade vendida, que será menor, ou seja, os consumidores estão procurando menos aqueles produtos, né? Com um aumento de gastos, ou seja, ficam mais caros os custos, as despesas, não é? O aluguel fica mais caro, a energia elétrica, todos os gastos que a empresa tem vão aumentando. Então, com a receita diminuindo e os gastos aumentando, o lucro da empresa tende a diminuir consideravelmente em muitos casos. Bom, para resolver então a nossa terceira situação-problema, nós temos aqui então uma projeção com os dados que foram fornecidos. Então, se pegarmos lá os dados para uma situação neutra, o preço médio do calçado seria 69, 76 mil unidades seriam a venda média, então uma receita de 5.244.000. Os impostos, 21% disso, 1.101.000. Os custos, 20% da receita, tá? 5.244.000, vão representar aí 1.048.000. As despesas devem ser, então, em torno de 660.000 nesse cenário. Um lucro projetado, então, de 2.433.000. Já no cenário positivo, ou seja, a receita aumenta consideravelmente de 5.200.000 para 8.700.000. Isso vai trazer um certo aumento nos impostos e nos custos, mas há uma redução nas despesas, tá? O que faz com que o lucro, então, aumente de 2.433.000 para 4.748.000. Já num cenário pessimista, veja que comparado com o cenário neutro, nós temos uma redução nas receitas. O produto que custava 69 custa 44. Antes se previa vender 76 mil unidades, agora se prevê vender apenas 54 mil unidades. Isso é uma visão, então, pessimista. Tá? Com isso, paga-se menos impostos, tem-se um custo menor, porque o volume de vendas foi menor, e temos aqui também as despesas. Apesar de elas serem menores, mas elas são proporcionalmente maiores, porque a receita está muito menor. O lucro passa a ser, então, de 786.800. Veja aqui um lucro bem menor do que nas outras projeções, seja na projeção neutra ou na projeção otimista, né? Então, considerando que o objetivo do Sr. Mateus é ter uma margem de lucro de 30%, mantendo-se então os impostos de 21%, né? Qual seria a melhor alternativa? Podemos verificar então no último quadro que nós temos aqui
podemos calcular a margem líquida pegando o lucro do período e dividindo pela receita. Simples assim, professor? Simples assim. No caso também, para encontrarmos em percentual, basta multiplicarmos por 100, tá? Então, num cenário positivo, nós temos 54,36% de margem líquida. No cenário neutro, 46,41%, e num cenário pessimista, 33,11%. Então veja que, para os efeitos aqui do Sr. Matheus, da Verde Calçados, que ele prevê um mínimo de 30%, ainda, mesmo que o cenário seja pessimista, tá? Ainda traz um retorno acima de 30%. Então ainda é vantajoso para ele, a empresa. Tá? Obviamente que todo empresário gostaria de ter aí um cenário positivo, né? Um cenário otimista pela frente, mas nem sempre esse é o caso. Perdão. Ou nem sempre esse é o contexto econômico do momento, não é? Então, por isso que nós temos que avaliar bem aí essas 3 situações, justamente para que a empresa possa escolher entre uma delas, não apenas escolher porque é aquela deseja, mas escolher porque essa é realmente a tendência que vai ocorrer no mercado. E aí, então, ela possa preparar a empresa para esse cenário que está apontando aí. Muito bem, essa era, então, a nossa terceira situação problema. Vamos à quarta situação problema? Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta SP4. Se dedique, hein? Muito bem, nessa última situação, problema da aula de hoje, vamos dar uma olhada como ficaria o orçamento de caixa. Ou seja, como ficaria o caixa da empresa com as projeções de venda, ou seja, com a projeção para os próximos períodos na empresa. Vamos lá? Então, no caso aqui, o senhor Matheus, né? Ele deseja, então, saber se haverá necessidade de recursos financeiros para os 3 meses iniciais do próximo ano. Então, após saber que no final do ano, né, há uma tradição, historicamente, então, os meses de janeiro, fevereiro e março são mais fracos. Né? Então, há um volume menor de venda. Então, como em qualquer empresa, é muito importante o quê? Planejar as finanças a curto prazo, para os próximos períodos. Se houver necessidade de caixa em um período futuro, que é aquilo que nós normalmente chamamos de escassez. Então, a equipe financeira, ela terá condições de saber isso. Perdão, Carlos. De saber isso antecipadamente. E analisar com o devido cuidado, tá? Ou seja, se é necessário obter aí algum financiamento, obter aí algum empréstimo. Então, diante dessa situação, o senhor Matheus solicitou um relatório sobre o caixa e movimentações. Muito bem. Então, temos aqui alguns dados, né? Onde nós temos saldo final de caixa de dezembro, perdão, que era de 100 mil, o saldo mínimo de caixa que deve ficar a cada período no caixa de 50 mil, vendas projetadas de 200 mil por mês, forma de recebimento 50% é à vista e 50% em 30 dias, e os pagamentos 50% dos valores das vendas, não é? E as vendas realizadas em dezembro foram de 400 mil. Então, dessa forma, você deverá projetar o fluxo de caixa da empresa para o mês de janeiro, fevereiro
e março, com o intuito de verificar a necessidade ou não de recursos na organização. Bom, aqui temos alguns conceitos, né? Receitas são provenientes das vendas. Os tributos, eles são deduzidos da receita e devem ser, então, recolhidos aí ao nível de governo competente, né? Custos são os gastos realizados com atividade fim, ou seja, aquela atividade operacional da empresa. As despesas são os gastos com a área de apoio, área comercial, administrativa, financeira. Então, esses são elementos básicos do plano financeiro de curto prazo, né? Então, o plano financeiro de longo prazo, né, estratégico, ele vai aí de 2 a 10 anos. E o plano financeiro de curto prazo, né, eles abrangem usualmente aqui um período de 1 a 2 anos. Tá? Mas normalmente são só alguns meses, né, para o orçamento de caixa. Então vamos entender as diferenças entre o orçamento de caixa e a DRE. É muito importante separarmos aí esses dois conceitos. Tá? Então temos um exemplo aqui da concessionária Dream Car, que realizou a venda então de um modelo, tá, de 20 mil, e nós podemos ver que nessa venda, pelos dados de recebimento dela, perdão, a receita bruta é de 20 mil, né? Então ela vai contar apenas no mês, que é o que nós chamamos de regime de competência. Já no regime de caixa, você veja que em maio a empresa não recebe nada, porque ela vendeu 50% para receber em junho e 50% para receber em julho. Então essa é a diferença entre caixa, que é quando a empresa realmente recebe, e competência, que é no caso da DRE, qual é o período onde a venda ocorreu, em que será registrado então a ocorrência dessa venda, não é? Bom, a partir então da elaboração do orçamento de caixa, a empresa terá o quê? Condições de saber se haverá necessidade de financiamento ou haverá um excedente de caixa. Essa é a questão principal, tá? Ou seja, vai faltar dinheiro ou vai sobrar dinheiro no caixa? E por que nós temos que manter saldo em caixa? Para aproveitar as transações operacionais, para manter condições das operações normais da empresa, por precaução, se houver algum gasto esporádico, ou para aproveitar aí alguma oportunidade, né, que é o caso da especulação. Comprar aí matéria-prima mais barata, né, ou alguma negociação com o fornecedor. Nós temos o caso aqui da WMP, que é uma loja de roupas masculinas, tá? E de uma maneira muito resumida, ela trabalha com um produto diferenciado e ela sabe que há aí um aumento nas vendas em agosto, devido à data aí dos Dias dos Pais. Então, pensando nessa questão, ela fez aí um planejamento para os próximos 3 meses do seu caixa, não é? Então, veja que aqui nós temos, perdão, os produtos que a empresa trabalha, camisa social, calça, terno e gravata, tá? Qual é a quantidade de vendas projetadas e qual seria a receita para o período. Alguns dados que a empresa normalmente tem: 70% da venda é à vista, 30% para 30 dias, as despesas, né, os pagamentos de empréstimo que estão previstos, qual é o saldo mínimo de caixa e qual é o saldo final do caixa lá em maio, então, que é previsto, que deve ser realizado. E aí é feito, então, o cálculo do caixa para junho, julho e agosto. Essencialmente, meu caro aluno, nós temos que daqui verificar apenas 2 questões. Nós temos um saldo inicial, que é composto pelos recebimentos dos meses anteriores e pelo recebimento aqui do mês corrente, não é? E pelo saldo, então, daquelas entradas, que é aquilo que nós chamamos de entradas. Então, nós vamos somar as entradas do período, aí nós temos alguns pagamentos. Então tem que pagar tributos, tem que pagar os custos, tem que pagar as despesas, aluguel, água, luz, telefone, né? Os empréstimos que a empresa fez, que é o que nós chamamos de total de saídas ou total de pagamentos. Então, se pegarmos lá o total de recebimentos menos o total de pagamentos, nós vamos encontrar o que nós chamamos de fluxo líquido de caixa, ou seja,
se sobra ou se falta dinheiro. Aqui no caso, em junho, há uma falta, né, de recursos de 105 mil. E nós temos aqui, então, um saldo inicial que a empresa já dispunha. E calculamos o saldo final. Então, se a empresa vai precisar de recursos de 105 mil, mas ela já tinha 50 mil em caixa, então ela só vai precisar de 55 mil. Como ela tem que manter um saldo mínimo em caixa de 20 mil, ela só vai precisar de 75 mil. Então, esse aqui é o volume de recursos que os gestores financeiros deverão obter no mercado, né, deverão conseguir esses recursos para manter a empresa funcionando nesse período, para conseguir pagar todas as contas da empresa em dia, né? No caso da nossa empresa, exemplo da nossa situação problema, né, a empresa lá do Sr. Matheus, a Verde Calçados, nós temos aqui uma situação muito semelhante. Vamos projetar as vendas, 200 mil para cada mês. O recebimento à vista é 50%, então 100 mil para cada mês, e tem o recebimento a prazo. No caso de janeiro, nós vamos receber 50% de 400 mil, que é a venda de dezembro. Perdão. No caso de fevereiro, nós vamos receber 100 mil, que é 50% de janeiro, e outros 100 mil, que é 50% de fevereiro. Total dos recebimentos, então, 300 mil, que é 100 mais 200 em janeiro, 200 e 200 em março. E temos o total de pagamentos, que foi estabelecido aí em 50%, então, da receita daquele período. Fluxo, então, líquido de caixa, nós teremos 300 mil de entrada, 100 mil de saídas. Então, 200 mil líquido. E repetimos o processo para fevereiro e para março, 100 mil para cada mês. Saldo inicial. Nós temos aqui 100 mil, que foi o saldo que já tinha em dezembro, não é? Saldo final. Nós vamos pegar 100 mil, que já tinha em dezembro, mais 200 mil, que é o saldo que sobrou, então, em janeiro. Então, 200 mais 100, 300 mil. Temos que deixar um saldo mínimo de caixa de 50, então há um excedente nesse período perdão, de 250 mil. Fazemos a mesma composição para fevereiro, então ficamos com 300 mil de saldo inicial, mais 100 mil do período 400, temos que deixar 50 em caixa, vamos ter um excedente de 350. E para março, vamos ter um saldo inicial de 400, né? Mais os 100 mil do fluxo líquido de caixa, vamos ter ali um saldo final de 500 mil. Temos que deixar 50 mil em caixa, então teremos um excedente de 450 mil. Veja que dessa maneira, então, foi possível fazer a projeção de caixa, né? Fazermos aí a projeção de quanto ficará em caixa ao final do período, e foi possível verificar que haverá nos 3 períodos um excedente. Ou seja, excedente quer dizer que a empresa não vai precisar buscar recursos. Os recursos que ela tem são suficientes para fazer os pagamentos. Caso houvesse aí uma necessidade, uma escassez de recursos, a empresa teria que buscar isso no mercado. Seja fazendo um empréstimo, seja um aporte dos sócios da empresa, seja fazendo uma prorrogação dos títulos com os fornecedores, seja fazendo um desconto de duplicatas ou cheques, a empresa teria que buscar alguma maneira, então, de obter esses recursos no curto prazo para poder continuar mantendo a liquidez da empresa, seja fazendo os pagamentos da empresa em dia. Tá? Muito bem, numa situação, essa era a nossa situação, problema número 4, né? Numa outra situação, como ficariam aí todos os conhecimentos que aprendemos na aula de hoje, né? Então, nós temos lá uma situação, vamos voltar ao quadro, vamos lá. Muito bem, nós temos lá uma situação, então, vamos ver um exemplo de plano financeiro de longo prazo. Na verdade, pessoal, seria nós fazermos o quê? Utilizarmos ali
a projeção dos períodos passados, perdão, os dados históricos da empresa, né? Aqueles dados que a empresa já tem dos períodos anteriores, fazendo alguma projeção para os períodos futuros, utilizando ali muitas vezes uma ferramenta estatística que nós chamamos ali de tendência, né? Uma análise de tendência. E aí então ela vai sempre utilizando um certo número de um certo número de períodos, por exemplo, 6 períodos atrás, para calcular o 7º período. Aí ela vai utilizar o valor do 7º período, voltar 6 períodos e projetar o 8º período. E assim por diante. Então ela consegue fazer vários períodos adiante, uma projeção, né, de um certo longo prazo aí, com base nesses dados históricos que a empresa possui e com a previsão que ela já está fazendo. Muito bem. Era isso que tínhamos para hoje. Se houve alguma dúvida, meu caro aluno, alguma informação que às vezes não ficou muito claro, o professor vai estar à disposição no chat, né? Ou você também pode mandar a sua dúvida pelo seu tutor, tá? Ou quando nós abrimos ali os fóruns, você também pode participar lá e expor lá suas dúvidas, que o professor vai estar sempre à disposição para estar aí esclarecendo essas dúvidas, né? Fazendo assim com que esse conhecimento seja melhor assimilado então. Da minha parte era isso. Muito obrigado e até a próxima.